Olha aí para mim. Eu estou muito feliz. Tem gente que vai achar que eu sou um hipócrita, mas eu vou explicar. Eu não estou satisfeito. Existe uma diferença de você estar satisfeito e feliz. Ei, felicidade só em Deus. E Deus está comigo todo dia. Quando me puxa o tapete, Deus ampara a sua mão. Então eu vou ficar triste porque eu estou feliz, gente. Mas não estou nada satisfeito. Então vai ter momentos na nossa vida que nós não vamos estar satisfeitos, mas nós temos que estar felizes. Felicidade não depende de lugar, de ninguém, de nada. Não depende do que está à volta. A felicidade está dentro de mim. E eu vou falar para vocês, o povo pode me roubar tudo, mas a minha felicidade ninguém rouba. Ninguém rouba. Eu tive uma experiência sexta-feira. O Luiz, que é esposo da Patrícia, estava comigo nessa experiência. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu ia anotar o nome de vocês e a gente ia entrar dentro do mato e não deu tempo de eu colocar o grupo, mas o nome de vocês estava lá e eu rezei por cada um de vocês que colocaram os seus nomes e rezei por alguns que também não colocaram o nome. Nós entramos na mata 10 horas da noite. Pensa numa mata fechada, um lugar hostil. Hostil, gente. Dentro da mata tem cobra, pode ter onça, pode ter tudo dentro da mata. Agora, eu não vou dizer para todo mundo fazer isso. Eu sou criado na roça desde 7 anos de idade. Eu sou mateiro. Tanto é que eu falei para o Luiz. Falei, Luiz, nós vamos rezar num lugar que tem uns negócios assim, assim, assado. Ele falou, mas num matão desse tamanho nós vamos chegar lá que dia de noite? Falei, escuta, pois nós chegamos à noite nesse lugar, daquele jeito que eu falei para ele. Ele sabe, ele está vindo ali, ó. E nós passamos, gente, começamos a rezar 10 horas da noite e fomos até às 6 da manhã. Eu falei, Luiz, nós só vamos sair daqui quando o sol clarear. Nós entramos com a lanterna, com lanterna nós não saímos, nós só saímos com a luz do dia. E foi uma experiência profunda, inesquecível. Sim ou não, Luiz? Se eu estiver mentindo, por favor, me corrija. Inesquecível. A gente chegou lá, colocou umas velas assim, ó, em volta, nas árvores, vela no chão. Fizemos um altarzinho para Nossa Senhora, colocamos a Bíblia aqui, crucifixo lá, você entendeu? Se passasse alguém ia achar que eram uns macumbeiros, porque nós era, mas não era macumba não, viu gente? Era oração mesmo, porque os macumbeiros gostam de fazer isso. O macumbeiro tem coragem de entrar dentro da mata, o povo católico não tem coragem de fazer vigília. Aí depois fica resmungando e chorando. Por que será que algumas coisas aconteceram? Porque nós reza pouco, porque nós é mole, porque vocês não pensam que vocês vieram aqui hoje para eu passar a mão na cabeça de vocês de jeito nenhum. Quem vê chorar, pode chorar, mas eu vou falar umas verdades. Eu estava ali, uma mulher chegou em mim, nunca vi a mulher. Chegou em mim ali e falou, Deus mandou falar para você que é para falar a verdade, e que a verdade tem que ser dita, e você tem que ser do jeito que você está indo mesmo, e foi falando para mim, eu nunca vi ela, eu falei, mas só tem certeza disso? Ela falou, foi Deus que mandou falar. Eu falei, então pronto. Para mim, falei, então só está gostando dessas coisas, então nós vamos para esse caminho. Entendeu, meu povo? Mas foi uma experiência, gente, profunda. Nós clamamos o exorcismo, nós começamos confessando os nossos pecados, pedindo pecado para a humanidade, nós louvamos a Deus como nunca, nós louvamos a Deus assim 2 horas sem parar, porque vocês imaginam, faz umas contas de 10 horas até 6 horas da manhã, o tanto de tempo que nós temos, nós paramos uma vez para tomar um cafezinho, um pãozinho, um negocinho, não foi? O resto tome-lhe, e chuva, viu? Chuva, raios e trovões. Só que tem um detalhe, o guarda-chuva era de Nossa Senhora. O Luiz está ali, ó. Se eu mentir, você molhou sua roupa? Nem as velas apagaram e choveu a noite inteira. Quando nós chegamos lá em casa, na fazenda, tinha poças d'água enormes. Gente, quando você sai de um estado comum e se entrega para Deus, o sobrenatural de Deus acontece. Nós vimos isso, foi uma coisa sobrenatural. A chuva não caía de vez em quando as gotinhas, parece que as folhas da árvore paravam tudo, mas em volta molhava. Nós conseguimos pôr fogo nos pedaços de pau molhado, quando a gente pôs fogo, pegou fogo. Entendeu?
Então Deus é tremendo, maravilhoso. Então olha para quem está do seu lado e fala: eu aceito você não estar satisfeito. Olha para quem, olha nos olhos, eu aceito. É legítimo você não estar satisfeito, eu também não estou. Mas olha para essa pessoa e fala: mas infeliz não. Isso eu não aceito. Isso eu não aceito. E sabe por que eu não aceito? Porque a nossa felicidade não depende de nada externo. Pode cair a casa sobre nós, que nós vamos continuar. Isso é bíblico, eu não estou falando aqui de coisa da minha cabeça. E também não estou falando de algo só para te agradar, porque é bom ouvir, não. Eu estou falando de algo que eu estou sentindo. Eu não estou satisfeito, mas eu falei: Deus, mas eu queria ficar triste um pouquinho, deixa. Quem tem Deus não consegue. Quem está com Deus tem que esforçar para ficar triste. Ei, quem desanima, quem fica infeliz, me desculpe dizer, mas ainda não encontrou Jesus. Não encontrou Jesus. Nossa Senhora viu o próprio filho ser morto. Ela não ficou satisfeita, mas dentro dela existia uma felicidade, porque a felicidade é algo de Deus, porque Deus é a própria felicidade. E nada, roubaram o filho dela, mas não roubaram o Deus da vida dela. Ei, deixa roubar o que quiser, só não deixa roubar a sua felicidade, porque a felicidade é Jesus. O dia que roubar ela, roubou Jesus da tua vida. Amém? Vamos à palavra de Deus. Segunda noite do seminário 1. Nós falamos aqui sobre o amor de Deus, sim ou não? Essa didática é fantástica. Primeiro fala de um amor, todo mundo se sente amado, querido, abençoado, isso é bom demais. Agora jogaram para mim falar sobre outra parte: pecado. Agora que você sabe que você é amado, está na hora de você abandonar um negócio que atrapalha a sua vida. Aliás, atrapalha o mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no pecado, no maligno, e é por isso que a gente colhe tanto fruto ruim. Sabe por quê? Acaba que por causa do pecado da maioria, até quem não vive no pecado paga um preço. Entende isso? Mas eu separei aqui o catecismo da Igreja Católica, porque nós vamos falar de pecado, não segundo a nossa ideia, mas segundo a ideia da igreja. E aí eu separei duas coisas, porque não tem conversa. Aqui eu separei quase, não vou dizer todas, mas a maioria das palavras importantes que existem na Bíblia, definindo e alertando sobre o pecado, eu separei, está aqui, ó. Então eu vou falar do pecado, segundo o catecismo da igreja e segundo a palavra de Deus. Aí não deixa a conversa solta, entendeu? Amém? Então vamos lá. Pecado. Vamos ver o que o catecismo da igreja diz, que eu vou dar uma sequência aqui no catecismo, depois nós vamos passar para a palavra. Eu vou ler algumas partes do catecismo e nós vamos refletir sobre elas. É uma pregação, mas é uma catequese também, para a gente poder aprender, tá? Olha só, acolher a misericórdia de Deus exige da nossa parte a confissão de nossas faltas. Lá na palavra de Deus, se você quiser ir anotando, se você quiser abrir, porque hoje vai ser um pouco mais rápido, não vai dar tempo para abrir tudo, mas anota que é importante. Em 1 João, no capítulo 1, no versículo de 8 a 9, diz assim, ó. Às vezes a tradução da sua Bíblia é diferente, que eu estou pondo a tradução que está no catecismo, mas o sentido é o mesmo. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos o nosso pecado, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu gosto muito da tradução da Bíblia Ave Maria, porque ela diz assim, ó: se dissermos que não temos pecados, nós somos mentirosos. Se nós reconhecemos que nós somos pecadores, Deus aí está fiel e justo a nos perdoar. Ei,
grava isso nessa noite. Por favor. A primeira coisa que nós devemos fazer em relação ao pecado é a gente reconhecer que nós somos pecadores. Por mais que você frequente a igreja, ministre a Eucaristia, padre, bispo, pregador, leigo, seja você, qual grau você for, pecador. Se disser que não tem pecado, se alguém chegar para você e dizer que ele cuidado que essas pessoas ficam falando que é muito boa. Abre seus olhos com quem fala que é bom. Abre os olhos com quem se sente bom. Porque quando chegaram para Jesus e disseram, mestre, tu és bom, e ele falou, opa, só Deus é bom, meu irmão. Ei, foi Jesus Cristo que disse isso, não foi eu. Então, se Jesus nem ele aceitou a qualidade de ser bom, por que que esse povo gosta de dizer que é bom e que tal, que não tem pecado? Ai, vocês vão lá na igreja, reza por mim, porque eu não tenho pecado, não matei ninguém, não roubei ninguém, eu sou um bom pai de família, por causa disso não tem pecado. Mentiroso. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Aliás, o que mais se faz nos dias de hoje é mentir. A mentira virou moda. É uma mentira atrás da outra. E o mentiroso hoje deita e rola, porque tem bobo para acreditar na mentira dele. Entendeu? Ah, eu sou bom demais, eu não tenho pecado. Ah, eu nem preciso ir na igreja, porque minha vida é tão abençoada, eu sou tão maravilhoso. Eu estou aqui porque eu sei o tamanho do meu pecado. E a primeira coisa que nós dentro da igreja temos que reconhecer é que nós somos pecadores. Tem gente que fala que é da boca para fora, não reconhece. Você quer ver uma forma que a pessoa não reconhece que ela é pecadora? Vou fazer uma pergunta. Não tenham medo de mentir. Aliás, na igreja não pode mentir. Aliás, não pode mentir hora nenhuma, em lugar nenhum. Nós temos que andar na verdade. Vocês vão dizer a verdade, porque vocês estão diante de Jesus. Quem confessou aqui essa semana? Quem foi na confissão essa semana? Levanta a mão. Quem se confessou há 15 dias atrás? Há um mês atrás? Não minta. Quem aqui tem mais de 4 meses que não se confessa? Levanta a mão. Mais de 4 meses. 1 ano eu não vou nem perguntar. Nós estamos falando de um grupo diferenciado. Se a igreja tivesse cheia, vocês iam ver coisa. Porque o povo não procura o sacramento da confissão. Eu só posso entender que esse povo se acha santo demais, porque senão eles corriam para lá. O Papa João Paulo II, que era um homem santo, Papa dos papas, esse era bom. Ele dizia o seguinte, confessava toda semana. Depois que eu vi isso, eu passei a confessar, no mínimo, também toda semana. Foi, se o Papa é assim, eu também tenho que... Eu não sou igual a ele, mas eu sou muito mais pecador do que ele. Porque a Bíblia diz que o justo peca 7 vezes no dia. O justo, imagina nós. Faz conta aí, tem calculadora para fazer? Não, os dígitos não cabem. Porque a gente já acorda pecando, a gente vive pecando e o pecado está sempre no meio de nós. A gente peca, diz a igreja, por pensamentos, palavras, atos e omissões. Olha o tanto de forma que nós pecamos. É pecado demais. E o pecado traz uma consequência. A primeira coisa que o pecado nos tira é Deus. Só isso. Ele nos tira Deus. Sabe por quê? Eu vou ler para vocês aqui uma definição do pecado. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana.
o pecado foi definido como uma palavra, um ato, um desejo contrários à lei eterna. O pecado é uma ofensa a Deus. Davi disse: só contra ti pequei, e o que é mau eu fiz diante dos teus olhos, contra o amor de Deus por nós, e desvia-nos os nossos corações, tal como o primeiro pecado de Eva. É uma desobediência, uma revolta contra Deus por vontade de se tornar como Deus. Conhecendo o bem, eu escolho o mal. O pecado é, portanto, o amor de si mesmo e o desprezo por Deus. Só isso que é o pecado. Uma outra tradução, a igreja vai dizer para nós que o pecado é uma ruptura com Deus. Quando eu peco, eu estou rompendo com Deus. Mas aí eu quero te falar uma coisa interessante que você precisa entender. Presta atenção nisso. O pecado é uma ruptura com Deus. Mas não foi Deus que rompeu com ninguém. Porque Deus não rompe com ninguém. Quando eu peco, eu estou dizendo que eu estou rompendo com Deus. Não foi Deus que rompeu comigo. Ele continua sendo Deus e me amando. Mas eu estou rompido. Sabe aquela pessoa que ela não tem raiva de você, ela gosta de você, mas você não quer saber dela? Você rompeu com ela? É mais ou menos isso que acontece. A pessoa está lá, continua gostando de você, te amando, mas pouco ela pode fazer porque você rompeu com ela. Então, quando eu escolho o pecado, eu estou rompendo com Deus. É isso que acontece. E o que acontece com a vida de quem rompe com Deus? Quem rompe com Deus, rompe com a bênção de Deus, com a proteção de Deus, com tudo que Deus tem para ele, inclusive o céu. Se eu morrer no pecado, eu não vou herdar o reino do céu. Está aqui, ó, é a igreja que fala, não sou eu. É o catecismo. Você sabia que o catecismo da igreja é quase que uma segunda Bíblia, né? O que não está na Bíblia está no catecismo. A catecismo explica a Bíblia explica o catecismo, eles andam junto. Entendeu? Aqui está a constituição da igreja católica. É o que a igreja pensa e professa. Está dentro do catecismo. Eu não sei porque que tem gente que não gosta de pregar o catecismo. Talvez que é porque ele está dentro da igreja, mas não concorda com as coisas da igreja. Só pode ser isso. Veja bem. O Sérgio, então eu já entendi que eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Reconhecendo que eu sou pecador, eu preciso confessar rapidamente. Se tem um sacramento que você deve usar e abusar dele, é a confissão. Não tenha vergonha. Sabe por quê? Quando nós vamos pecar, se tem uma coisa que nos falta é a vergonha. Sim ou não? Quando você vai pecar, você não tem vergonha de nada. Se é para tirar a roupa, você tira. Se é para roubar, você rouba. Se é para falar mal e descer a língua, você desce. Se é para ter ciúme, você tem. Inveja, você tem. Se é para comer exageradamente numa gula, você faz. Não tem vergonha de nada. Aí na hora de confessar, olha o tanto que o diabo é terrível. Na hora de ofender a Deus, não tem vergonha. Na hora de se reconciliar com Deus, a vergonha vem. Dá para entender uma coisa dessa? Não tenha vergonha de confessar os seus pecados, até porque o Pai também é pecador. E quando você vai confessar para ele, a igreja nos diz que ele deixa de ser uma pessoa comum e ele se torna a persona Christi, a pessoa de Jesus Cristo. Ele põe uma estola, ele representa Jesus e ele põe a mão sobre a sua cabeça e diz que pela autoridade dada pela igreja, todos os teus pecados estão perdoados. Não existe remédio, nem terapia e nem uma forma de tratamento melhor do que essa. Não tem médico, não tem hospital que faça o que a confissão faz na vida, na alma de um ser humano. É um dos lugares mais lindos e belos, é o confessionário. Então, quando se fala de pecado, nós temos que aprender sobre confissão. Amém? Ô Sérgio, então tá, eu aprendi que eu tenho que reconhecer que eu sou pecador, eu tenho que confessar o meu pecado. E os pecados, como é que é? Há uma diversidade, há várias formas de pecar. Nós vamos ver algumas que o catecismo diz. A variedade dos pecados é grande. Aí se você quiser abrir sua palavra, você pode pegar comigo lá em Gálatas.
no capítulo 5, que vai ficar bem claro para nós o que é pecado e o que não é. Essa passagem de Paulo aos Gálatas, ela deixa bem, mas bem claro para nós, no capítulo 5, no versículo 19. Talvez com outras letras, de outra forma, o sentido é o mesmo. Pode abrir aí para você ver. As formas de pecar. Amém? Gálatas capítulo 5, no versículo 19. Então a palavra, são bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúme, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras. Então depois tem gente que vai dizer que beber não é pecado. Então tá, essa palavra aí nós rasga e tira esse pedaço então, né? Porque se não é, e está aqui na Bíblia, eu não sei de onde que esse infeliz arrumou que não é. Mas ele diz que é, né? Tem gente que porque para legalizar o errado é melhor excluir da Bíblia. Então beber não é pecado, mas a Bíblia está dizendo lá em Gálatas que as bebedeiras são pecado. Orgias está mais presente do que nunca na vida das pessoas. Isso fere a Deus. É o ser humano usando o corpo um do outro, orgias, coisas terríveis. E outras coisas semelhantes. Aí presta atenção na ressalva. Eu fico meio assustado com essa ressalva. Eu vos previno, como aliás já vos preveni. Os que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Nossa, você está propagando ódio. Que agora é assim, se falar a verdade, está propagando o ódio. Está aqui, ó. Olha para essas coisas e traz para a tua vida. Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria. Tem que entender o que é idolatria, né, gente? Envolve muita coisa, né? Então presta atenção na sua vida e olha nisso aqui. Feitiçaria, inimizades, contendas, ciúme, é pecado, ira, intriga, discórdia, invejas, bebedeiras, orgias, dessas coisas vos previno como já vos preveni. Quem praticar não vai herdar o reino do céu. É o catecismo da igreja, a igreja católica que está dizendo para nós. Amém? Então nós já estamos por dentro do que é pecado, sim ou não? É olhar para essas coisas, olhar para a nossa vida e ver onde isso está entrando. Porque parece que colocaram uma venda nos nossos olhos que nós não conseguimos mais enxergar, nem ver, nem entender o que é pecado. O diabo é mestre para fazer isso, porque se tem uma coisa que ele deseja é que você viva e permaneça no pecado. Tem gente que está dentro da igreja, vem na igreja, participa da missa, do grupo de oração, mas não larga o pecado. E o pecado também não quer largar ele, porque é um casamento bem legal. Porque aí depois vai os dois juntos para o inferno. Gente, se não pregarem isso para vocês, é porque nós estamos vivendo num tempo que a verdade não é anunciada. Nós temos que falar isso. Essas coisas são pecado e nos rouba de Deus. E as consequências estão aí no mundo e nós estamos vendo para onde o nosso mundo está caminhando. Nós estamos vendo o que está acontecendo com o nosso mundo. Sabe por causa de quê? Porque as pessoas não largam o pecado. O pecado vai atraindo maldição. E a gente continua ouvindo, continua pecando. E mais maldição vai vindo. Até que ponto? Eu quero dizer para vocês, vocês são felizes de estar aqui hoje. Sabe por quê? Porque Deus falou no meu coração
Quer ser feliz de verdade, quer vencer essas guerras todas, começa rompendo com o pecado. Enquanto você estiver no pecado, vocês vão ser presa fácil para o demônio e para o mundo. Só existe uma forma de nós resistirmos a todas essas coisas, é nós não deixarmos o pecado entrar na nossa vida, nem na nossa casa e nem na nossa família. É preciso romper definitivamente com o pecado, cortar. Isso significa cortar tudo que te leva a pecar. Se é a televisão, então pare de assistir. Se é o celular, então eu vou usar só quando necessário. Se são os amigos, porque eu encontro com eles, e aí quando eu vejo eu estou pecando junto com eles, corta também. É questão prática. Corta tudo, se desliga de tudo que te liga ao pecado. É simples demais. É simples, é decisão. Ah, não dou conta, sou fraco. Ei, Paulo também tinha pecado. E eu acho que era um pecado cabeludo. Eu, Sérgio, estou pensando nisso. Porque os teólogos já tentaram descobrir qual era o pecado de Paulo. Ninguém deu conta. Só que ele falava assim: eu quero fazer o bem, mas eu acabo fazendo o mal. Eu não faço o bem que eu quero, mas eu acabo fazendo o mal que eu não quero. Paulo reconheceu que ele tinha uma fraqueza. Aí ele disse que por 3 vezes ele rogou a Deus que tirasse isso da vida dele. E o Senhor falou: não, Paulo, a minha graça te basta. Então ninguém vai poder dizer depois que pecou porque era fraco, porque não dava conta, porque aquilo dominou a vida dele. Lá no Gênesis diz que Deus criou todas as coisas, viu que tudo era bom e criou você. E Deus disse assim para nós: dominai, está escrito lá, dominai todas as coisas. O homem foi criado para dominar, gente. Mas não é as pessoas, as coisas. Porque tem gente querendo dominar as pessoas. Para dominar as coisas, nós inventamos um avião e voamos. Nós inventamos o barco e andamos por cima da água. Quantas coisas o ser humano domesticou os animais para servir ele. Porque tudo foi criado para nós. Nós que mandamos nesse negócio de chamar terra. Porque Deus nos deu ela. Agora ele falou: domine todas as coisas, mas não se deixe dominar por nenhuma delas. Nós estamos fazendo o contrário. Nós não dominamos nada, porque ninguém domina mais nem sua casa. Quem manda na casa é os filhos. Eu tenho visto isso. Filho deita e rola dentro de casa, faz o que quer. E pai e mãe não falam nada porque não pode, é agressivo. Hoje tem uma metodologia diferente para educar. Então tem gente que não manda mais nem na casa dele. Está dominado. Esse tipo de gente está vivendo o pecado, porque Deus não criou a gente para ser dominado por nada. Nós não podemos ser dominados pelas nossas fraquezas. Nós precisamos dominá-las, colocar cabresto sobre elas. E para isso Deus deixou muito claro para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Agora, como que eu acho a graça de Deus? Se eu não rezo, se eu não vou na confissão, se eu não leio a Bíblia, não rezo o rosário. A graça é essa. Tem a gente que acha que vai vir uma bola de fogo, puf, e agora ele vai virar o super-homem e ele vai vencer todos os pecados. Ei, larga a mão de ser besta, isso não existe. Entendeu? Larga a mão de ser besta. Essa graça vem pelos meios que Deus nos deu. E se você não pôr em prática, você não vai conseguir. Vai passar o resto da vida dentro da igreja pecando e depois vai ir para o inferno. E vai falar: nossa, mas eu frequentei a igreja a minha vida inteira. O que eu estou fazendo no inferno? E o diabo vai falar: eu também estava lá. Eu vi, você estava lá mesmo, mas você nunca mudou de vida. E eu achei bacana. Porque nós é parceiro agora. Pro resto da vida nós tá juntinho. E eu estou fazendo uma figura de linguagem, mas que acontece bem desse jeito. Isso é teologia pura, viu? Isso é teologia pura. Amém? Povo amado, vamos para o catecismo. A raiz do pecado está no coração do homem. Em sua livre vontade, segundo o ensinamento do Senhor. É do coração que saem as más intenções, o homicídio,
o adultério, a imoralidade sexual, o roubo. Quando eu roubo e quando eu ando com quem rouba, o pecado é o mesmo. Porque eu estou legalizando o roubo do outro. Agora eu vou falar sobre um pecado que é assim, ó. Tem gente que pensa que o pecado é só o que ele faz. O pecado é individual? Mas existe uma forma de pecado coletiva. Ela chega para mim e fala, eu vou largar do meu marido. Quer largar? Vai lá, faz isso mesmo. Você está certinho que ele não vale nada. O pecado não é só dela, é meu também. Ou seja, eu vou na igreja, eu gosto do seu grupo de oração, meu irmão. Mas eu gosto de beber uma cachaçinha. Aí eu, para não perder o cara, falar, tem nada não, isso não tem nada, está escrito lá. Eu estou pecando por negligência. Entendeu? Pensamentos, palavras, atos e omissões. Entende isso? Essa palavra que eu gosto, sabe por quê? Livre vontade. A sua vontade é livre. E aí é preciso a gente entender isso. Lá na Bíblia vai dizer assim, ó, tudo é permitido, nem tudo... Olha tanto que Deus é bom. Pensa num Deus bom. Ele quis compartilhar conosco todas as coisas. Ele quis que a gente tivesse prazer. Sérgio, mas a imoralidade sexual, Deus é muito terrível, a gente não pode nem fazer as coisas. Pode. Deus falou que o sexo é bom, tanto que é bom e sagrado, que da união de duas carnes, de duas pessoas, nasce uma vida. Deus podia fazer a vida sozinho. Ele quis compartilhar com duas pessoas e ainda colocou prazer nisso. Depois vai dizer que Deus não sabe compartilhar as coisas boas conosco. E falou, vocês podem fazer o que vocês quiserem. O corpo é de vocês, se vocês quiserem bagunçar ele, bagunça. Deus respeita as escolhas. Aí depois vem umas pessoas aí dizer, Sérgio, eu rezei a vida inteira, cara. Eu clamei a Deus, eu fui até para uma mata pedir para um presidente ganhar e ele perdeu. Livre escolha. Deus não vota, gente. Deus não vai lá digitar na urna, não. Ele levanta pessoas. Entendeu como é que funciona a coisa? A guerra que nós vivenciamos, e não tem como eu pregar aqui hoje sem tocar nesses assuntos, a guerra que nós vivenciamos era muito mais espiritual, mas nós tratamos ela de forma humana. E foi por isso que nós perdemos. Só que tem um detalhe, nós perdemos um combate, não perdemos a guerra toda ainda. Entendeu? Por isso que não adianta estar triste. Eu estou insatisfeito, tem 2 dias aí para ficar assim, depois sacode a poeira, levanta e vamos embora. Tem conta para pagar, tem filho para educar, a vida continua e vamos embora. E vamos fazer o que é certo. Sérgio, até aqui nós não fizemos totalmente, porque não fez, viu gente? Não fez. Poucas pessoas rezaram. Eu marquei uma vigília numa igreja, foi 6 pessoas rezar. Só que eu criei um grupo no WhatsApp, esse povo deve estar ouvindo, eu falo mesmo para eles, que eu já falei na cara deles. É o dia inteirinho postando brincadeirinha de política. Isso não vai mudar nada. Nada. Oração muda. Sair do pecado muda, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais a força de Deus está sobre mim. Sabe por que metade desse país está fazendo besteira? Porque está tudo no pecado. Tudo no pecado. Como é que vocês querem tirar coisa boa de uma árvore que não está podre? Aí vai achar que eu sou igreja. Nós vamos amar esse povo, vamos conviver com esse povo, mas não vamos deixar de falar a verdade não, meu povo. É preciso entender o que está acontecendo. O que arrebenta com o mundo é o pecado. É o pecado que traz a desgraça. É o pecado que trouxe a morte. É o pecado que gera a separação. É o pecado que gera doença. Tudo é fruto do pecado. Está aqui, ó. Entendeu? Mas existe uma coisa chamada livre escolha. Quer beber? Bebe. Quer pular a cerca? Pula. Faz o que você quiser. Você é livre, sabe? Você é livre para escolher. Deus
respeita as suas escolhas, mas depois não coloca a culpa nele, por favor. Seja homem e mulher para assumir os seus erros e saber que as coisas que aconteceram foi consequência dos nossos erros. Amém? Vocês esperam o quê de um país que arrasta Jesus no carnaval? Vocês esperam o quê de um povo que introduz imagem de santo no ânus? O que vocês esperam desse povo? Vocês esperam o quê de um povo afundado na droga? O que vocês esperam de um povo afundado no adultério, em tudo quanto é coisa errada? Esse povo está atraindo para essa nação a maldição. Está vindo aí, meu povo. Só que existem pessoas boas que vão pagar um preço por ela. Mas tenha certeza de uma coisa: essas pessoas boas estão com Deus. E pode cair fogo aqui e não te queimar. Tu não será atingido, está na Bíblia. Caiam 1000 homens à tua esquerda, 10.000 à sua direita. Você que estiver em Deus, lutando contra o pecado, não será atingido, porque tem uma promessa para a sua vida. E é por isso que eu estou falando aqui. O primeiro passo, olha, Deus é bom demais. Um dia depois de tudo isso acontecer, Deus nos chama a falar sobre o pecado. Vocês viram a liturgia da missa hoje falando sobre consolação? Será que lá atrás pensaram que um dia isso ia acontecer? Caiu nesse dia. Gente, as coisas não acontecem por acaso. Deus está falando conosco. E hoje o que Deus está dizendo para mim e para você: fuja do pecado. Lá no livro do Eclesiastes diz que nós devemos fugir do pecado como se foge de uma serpente. O segredo é romper. Para que um pecado seja mortal, presta atenção, porque tem pecado venial e pecado mortal. O que é um pecado venial? É um pecado mais leve. É pecado, mas ele é mais leve. Tem pecado que é mais grave. Entendeu? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, de repente, maltrato a minha irmã aqui. Pecado. Aí eu vou lá e maltrato a minha mãe. Esse pecado é mais grave. Eu roubo dessa pessoa. Pecado. Eu vou e mato essa outra. Mais grave ainda. Entende? Então tem um pecado venial que é pecado também. Leva para o inferno também. Vai juntando, então dá uma sacola cheia. Entendeu? E aí vai mesmo. Então, para que um pecado seja mortal, presta atenção. Tem que ter 3 condições, vocês sabem? Para um pecado ser mortal, tem que ter 3 condições nele. Presta atenção nisso. E essas 3 condições têm que ser ao mesmo tempo. É pecado mortal todo pecado que tem como objetivo uma matéria grave. E que além disso é cometido com a plena consciência e deliberalidade. Entendeu? Então, se eu tenho consciência e eu aceito, e aí presta atenção. Para quem está na igreja tem mais bênção. Tem. Que ele é fiel, ele busca a Deus, então Deus recompensa aqueles que buscam. Só que tem mais responsabilidade. O pecado nosso, de nós que conhecemos a palavra, é diferente. Não quer dizer que o pecado do outro também não vai levar para o inferno, não vai. Mas o nosso é mais pesado ainda. Então, se nós estamos na igreja, nós precisamos romper com o pecado. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana. A liberdade humana de escolher o que quer para a vida. E o nosso povo tem tido muita liberdade e tem usado muito mal a liberdade que tem. Muito mal. Se esse estado não for recuperado mediante, presta atenção nisso. O estado de pecado, se ele não for recuperado mediante arrependimento e o perdão de Deus, a causa do reino de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno. Está aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica, número 1861. Anota aí depois, se a pessoa falar que não tem inferno, que tal, que tudo é bacana. 1861, Catecismo da Igreja Católica. Se
o estado não for recuperado mediante arrependimento e o perdão de Deus que encontra na confissão, a causa disso tudo é a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer as opções para sempre sem regresso. Maria. O povo não está falando sobre isso não, viu? As nossas decisões vão causar consequências para sempre sem regresso, sem volta. Morreu no pecado, foi para o inferno, pode chorar. Pode chorar porque não volta mais. A oportunidade só é dada em vida. Depois que morreu não tem conversa não. Ah, Lázaro, vai lá e fala para o meu irmão, Lázaro, porque aqui está ardendo demais. Tem jeito não, meu velho. Foi para lá, já era. Isso aí tem que ser dito. Beleza. Pecado venial. Presta atenção, porque não, pecadinho, não tem problema nenhum, só um pecadinho, não é? O pecado venial enfraquece a caridade. A caridade do nosso povo sumiu. Traduz uma afeição desordenada pelos bens criados. Impede o progresso da alma. Tem falado tanto sobre progresso, porque tem gente progredindo no trabalho, progredindo fisicamente, mas a alma está estagnada, aliás, ela está retrocedendo. Impede o progresso da alma no exercício das virtudes e a prática do bem moral. É por isso que esse povo está escolhendo. A gente nem consegue entender como é que as pessoas estão apoiando o aborto. Porque vamos ser sinceros, se tem alguém que é a favor do aborto e alguém que não é, se eu fico com quem está a favor, eu estou pecando tanto como ele. E tem pecado grave. E esse do aborto, eu falei dos pecados graves, não falei? Tem coisa pior, é os pecados que brada o céu. E o aborto é. É você tirar a condição de vida de uma pessoa inocente, que ela não tem poder de se defender. Pecado grave. Gravíssimo. Entendeu? Então vamos lá. O pecado venial enfraquece, tira as virtudes e a prática do bem moral. Proliferação do pecado. Olha, a humanidade vai se afundando no pecado, isso é preciso dizer, porque tudo que eu estou falando aqui é bíblico e é doutrina da igreja. A humanidade vai se afundando no pecado. Deus respeita a liberdade dela. Ela vai atraindo as maldições para ela. Nós passamos um Covid, foi uma maldição, perdemos muita gente boa, sofremos, arrancaram a gente até da igreja, porque o plano do inferno é tirar nós de dentro da igreja. Esse é o maior plano de Satanás, é tirar você do grupo de oração, tirar você da missa, tirar você de tudo que te liga a Deus, para você achar que lá na sua casa sozinho você vai encontrar a Deus. Pode até encontrar por um período, mas é importante, fundamental estar na igreja com os irmãos. E o Covid veio, aí todo mundo foi para as lives rezar, e agora eu quero Deus, e Deus é minha vida. Aí passou o Covid, a gente voltou para o pecado de novo. Aí está vindo umas maldições aí de novo para nós, tá? Para ver se nós acorda e volta. Até quando nós vamos viver dessa forma? Entendeu? Proliferação do pecado. O pecado cria propensão. É engraçado aqui, ó. Pecado gera pecado. Interessante. Um abismo atrai um outro abismo. Gera vício pela repetição dos atos. Isso resulta em inclinações perversas que obscurece a consciência e corrompe a avaliação concreta do bem e do mal. Olha só. O povo vai pecando tanto. De tanto pecar, isso se torna um vício. Não vai dar tempo de eu falar sobre os pecados capitais. Os pecados capitais são os pecados cabeça.
tá? Soberba, inveja, ira, gula, avareza, entendeu? E por aí vai. Então a pessoa vai pecando, gera um vício. Isso obscurece a consciência. Fica burro mesmo. Não essa burrice humana. Às vezes a pessoa fala bem, a pessoa é estudada, a pessoa ganha dinheiro, a pessoa parece que é bem sucedida, mas é burra para Deus. É burra. Ela não consegue, está escrito ali, ó, ela não consegue distinguir o que é bem e o que é mal. Esse aqui é mal, ela fala, mas é bom, parece bom. Picanha é bom. Não é bom picanha? Vocês não é bobo não, gente. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Né? Então é assim. Obscurece. O povo está desse jeito porque está obscurecido. Os vícios podem ser classificados segundo as virtudes que contrariam ou serem relacionados aos pecados capitais que a experiência cristã distinguiu segundo São João Cassiano. São Gregório Magno são chamados capitais porque geram outros pecados. Então tem pecado que faz gerar outro. Eu vou dar um exemplo. O sujeito gosta de uma birita e é casado, fiel à mulher, mas ele vai tomando birita, ele vai obscurecendo a mente, de repente ele olha para outra mulher, nossa, a boa é essa aí. Vocês já viram isso, né, gente? Isso acontece direto. A boa é essa aqui. A bebida, ela ativa a libido. E obscurece a capacidade de entender o que é bom e o que é mal. Quantos homens começaram a atrair as esposas a partir do momento que se juntaram aos beberrões? Pura verdade. Entendeu? Vamos lá. Avareza, inveja, impureza, gula, preguiça. A tradição catequética lembra também que existem pecados que bradam o céu, que eu falei de um deles aqui, que é o pecado do aborto. O pecado é um ato pessoal, além disso temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros, que eu falei sobre isso também. Assim o pecado torna os homens cúmplices uns dos outros. O pecado é uma palavra, um ato, um desejo contrário, é uma ofensa a Deus. Amigos, isso foi o que eu separei aqui no Catecismo da Igreja. Tem um tempinho ainda, nós vamos agora falar sobre a Bíblia. Aí você não precisa abrir, porque eu separei muita coisa, e eu sei que a nossa habilidade católica é muito grande, e aí nós vamos ser muito rápido para abrir a Bíblia, né? Mas está tudo bem, eu separei aqui, nós vamos anotar. Anota aí. Tiago capítulo 4, versículo 17. Portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vocês conseguem trazer isso para a realidade do mundo hoje? Sabia que podia fazer o bem, mas não fez, pecou. Ei, a maioria das decisões desse povo que se diz católico e cristão, elas estão ligadas a coisas que beneficiam a si próprio. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu sei que essa decisão não é legal, mas vai trazer alguns benefícios para mim, e de repente para alguém da minha família, aí eu vou lá e faço. Entendeu? A Bíblia está dizendo que isso é pecado. 1 João, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é uma transgressão. Quem peca está transgredindo a lei de Deus. 1 João capítulo 1, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos nós mesmos. Eu já falei sobre isso aqui. Quem diz não ter pecado, a Bíblia chama ele de mentiroso. Porque lá em Romanos diz assim, ó: porventura todos pecaram e todos estavam privados da glória de Deus.
Só porque Jesus veio e morreu na cruz e nos deu de novo a capacidade da amizade com Deus, porque nós estávamos inimigos da cruz. Jesus nos fez ser amigo de novo. Só que tem gente que quer ser inimigo de novo. Quando peca é isso que acontece. Olha, lá em João, no Evangelho de São João, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o homem não crê em mim. Olha, eu falo, nós pregamos, as pessoas ouvem, e elas saem por aquela porta e continuam fazendo tudo errado. Sabe por quê? Porque só o Espírito Santo pode convencer o mundo a respeito do pecado. Porque para o mundo agora, ei, não é bem assim não, isso aqui não é pecado não. A misericórdia de Deus é maior. Aí vai levantando, eu vou falar. É ruim quando a Amy está aqui porque ela atrapalha a gente. Mas eu vou falar porque Deus falou para a mulher que é para falar, você entendeu? Teve um sinal. Eu falei que eu não ia falar, ele falou que é para falar. Eu vou falar! Tem um povo dentro da igreja que só pensa em ganhar dinheiro e não fala do pecado. Para esse povo tudo pode. Amor, amar, vamos nos amar. É bom amar, não falta, vai. Eu falo mesmo. Cadê pecado? Não tem pecado mais não? Ninguém fala disso não? É preciso fazer um seminário para falar sobre pecado? Se o que mais está acontecendo e o que mais gera desgraça é o pecado, sim, meu povo. E está na hora da gente tomar vergonha na cara e romper com esse pecado, porque esse povo não tem compromisso com a sua salvação não, meu irmão. Enquanto o bolso dele estiver cheio de dinheiro, que você vá para o inferno. Hoje eu vou falar umas coisas, hein? Eu vou falar umas coisas. Durante esse processo que aconteceu, vocês podem saber quem é de Deus e quem não é. Quem é de Deus botou a cara a tapa. Quem é de Deus não tem compromisso com dinheiro, tem rabo preso com ninguém. Fala a verdade. Tem um monte de pregador que vocês aplaudem, que o povo traz, famosos, não se manifestaram. Porque senão ia atrapalhar o esquema dele ganhar dinheiro. Entendeu? Tem padres que se acovardaram também. Entendeu? Tem. Vocês ouviram Moisés Rocha falar alguma coisa sobre isso? Um grande pregador da renovação. Falou nada. Eu vou bater nesse povo, gente. Tem que falar, ué. Eu vou ficar aqui fingindo para vocês ficarem adorando esse povo. Vocês têm que abrir o olho. Vocês viram o ironia Spudari? Ele viu até ET e não viu o que estava acontecendo nesse país. Falou alguma coisa sobre isso? Não falou nada. O padre Reginaldo Manzotti falou alguma coisa sobre isso? Ele está em mais de 100 rádios no Brasil e não falou nada. Nós temos que cobrar desse povo, aí. Que não fala, que não mostra. A palavra de Deus diz que nós devemos desmascarar as obras das trevas abertamente. Eu não estou incitando ninguém aqui ao ódio. Eu estou incitando vocês à verdade. A viver na verdade, buscar a verdade. Entendeu? Se nós não mudarmos de vida, nada vai se transformar. Adianta a gente ir para a rua, quebrar o pau. Nós temos que quebrar o pau espiritual. Ir para a rua, fechar as ruas é fácil demais, aí. Eu quero ver fechar a porta do inferno. Porque para fechar a porta do inferno, eu tenho que meter o joelho no chão, eu tenho que entrar dentro da mata, eu tenho que ficar sem comer, eu tenho que fazer jejum de Daniel. Aí eu fecho a porta do inferno, o inferno fica lá calado. Vocês ficam tudo calado, cambada de demônio. Quem tem força espiritual manda no inferno. Está na Bíblia, eu não estou inventando história. Abra o olho que é esse tipo de gente. Abra o olho que é esse tipo de gente. Tem um padre aqui em Goiânia que vai uma multidão de gente na missa dele. E ele não falou nada sobre isso também. E nós não podemos apoiar quem está no pecado. Se tem um padre que é gay, eu não vou na missa dele. Não vou. Porque como é que o sujeito está celebrando a Eucaristia e deitando na cama com o homem? Não pode. Não pode, gente. Ou nós é profeta agora, ou nós dá a cara a tapa, ou nós vamos ficar vendo
a destruição. Entendeu? Tem gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas eu não estou nem aí para essas pessoas. Entendeu? Meu compromisso é com a palavra. Meu compromisso é com Deus. Se eu estiver falando alguma mentira, por favor, me corrija. Porque aí eu estou disseminando mentira. Se eu estiver falando alguma coisa que eu menti aqui, agora, se fez, por que eu não vou falar? Eu vou falar. Se ninguém fala, eu falo. Meu compromisso é com a palavra, é com Deus. Olha o que a palavra diz em Provérbio. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Se a gente se arrepender, se a gente confessar, nós vamos encontrar misericórdia diante de Deus. Porque Deus é bom, viu, gente? Deus é maravilhoso. Mas Deus não compactua com o pecado. Nós amamos o pecador, claro, mas nós não aceitamos o pecado dele, de forma alguma. Será que é difícil de entender isso? Agorinha vão falar que eu estou semeando ódio, que não sei o quê, que blá blá blá. Se eu falar alguma coisa que não está